Eu quero me manifestar aqui primeiro achando muito triste que parlamentares do governo, que parlamentares das esquerdas não considerem o Hamas uma organização terrorista e silenciem sobre os ataques desta organização que já decapitou 40 bebês. E nós tivemos notícia disso, além de sequestro e estupro, de inclusive pessoas brasileiras. No meio disso tudo, eu tenho um amigo em Israel que está ali na fila de espera para pegar um voo da FAB para vir ao Brasil. E infelizmente, senhor presidente, a gente é obrigado a ver, a ler, e nesse momento, assim, até triste ver que o radicalismo chega nesse ponto, o antissemitismo chega nesse ponto, da manifestação da deputada Luciana Genro, né, que foi no seguinte sentido: a deputada Luciana Genro do PSOL diz: Palestina livre. Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Há 17 anos que ninguém pode entrar ou sair devido ao bloqueio imposto por Israel. Primeiro ponto, mentira. Quem manda em Gaza não é Israel, quem manda em Gaza é o Hamas, uma organização terrorista. É esta organização que faz com que a população palestina que vive, cerca de 2 milhões de palestinos que vivem na faixa de Gaza, sejam obrigados a viver na miséria. É um governo autoritário de um partido terrorista que é o Hamas. Além disso, ela diz, um povo que vive há décadas sob o regime militar e colonial de ocupação tem o direito de resistir e de se levantar contra a opressão. A ignorância histórica aqui é impressionante. Israel, lá em meados de 2005, unilateralmente, sem exigir nada em troca, desocupou Gaza e a faixa de Gaza, porque estava em guerra, foi obrigado a ocupar Gaza para defender o seu território e unilateralmente Israel deixou Gaza, desocupou Gaza. Então, chega o Hamas, uma organização terrorista, travestida de partido político, toma o poder na faixa de Gaza e faz a população de refém. Então não se trata de defender palestinos ou a existência de um Estado palestino. A solução de 2 estados é defendida inclusive pelo Estado de Israel, mas sempre é negada por lideranças como a Autoridade Palestina, que hoje é do Fatah, que mostra outra ignorância também da deputada Luciana Genro, que mistura o que acontece na Cisjordânia com aquilo que acontece na faixa de Gaza. A Cisjordânia tem a Autoridade Palestina, que é do Fatah. A faixa de Gaza é governada pelo Hamas, que é uma organização terrorista. São duas coisas absolutamente distintas. Então, Israel unilateralmente desocupou Gaza. Se fosse colonialista, como a deputada quer colocar, Israel teria ficado em Gaza e governado Gaza e avançado, porque venceu todas as guerras, todos os ataques contra Israel, que nunca iniciou ataque contra ninguém. Todos os ataques contra Israel terminaram em guerra, acabaram com a vitória de Israel. E eu não tenho a menor dúvida de que essa guerra vai ter exatamente o mesmo resultado. E veja só, a deputada Luciana Genro ainda diz que ilegal é o apartheid e a limpeza étnica promovidos pelo regime israelense, que conta com o governo mais reacionário de sua história. Ela acusa Israel de fazer limpeza étnica. Eu estive em Israel há 3 semanas. Eu estava em Sderot, ali na faixa de Gaza, na fronteira. Eu estive na Suprema Corte de Israel. Primeiro-ministro árabe, muçulmano, membro da Suprema Corte, nós conversamos com ele. Os árabes vivem em Israel, tem partido político. Os muçulmanos têm partido com representação no Knesset, no parlamento de Israel. Mais do que isso, Israel fornece energia elétrica para Gaza. E aí o Hamas muitas vezes usa energia elétrica que deveria ir para a população da faixa de Gaza para construir mísseis contra o Estado de Israel. Então, acusar Israel de fazer uma limpeza étnica, compare Israel com outros países do Oriente Médio, em termos de democracia, de tolerância. Israel possui, ao mesmo tempo, lugares sagrados e uma tradição religiosa que você vê e ouve todos os dias quando você está em Tel Aviv, como eu estive, em Haifa, em Sderot, em Jerusalém, ao mesmo tempo que possui uma democracia pujante e tolerante, com a maior parada gay do mundo. Vai tentar fazer a mesma coisa em qualquer outro país da região. Vai tentar fazer parada gay na faixa de Gaza, no Irã, na Síria, no Líbano, em países dominados pelo Hezbollah. E é justamente a única democracia, o único regime que respeita os direitos humanos na região, é aquele que é repudiado
repudiado por puro antissemitismo. Defender o Hamas é defender o antissemitismo. Mas do que isso, e aqui é a parte mais absurda da nota da deputada Luciana Genro. Ela diz que tratar a resistência palestina como terrorismo, primeiro que já tá errado, não são os palestinos que moram na faixa de Gaza que estão atacando Israel, é o Hamas, não são os palestinos. Ela diz, tratar a resistência palestina como terrorismo seria o equivalente a tratar da mesma forma o levante dos judeus contra os nazistas em Varsóvia, no ano de 1943. Veja, a deputada Luciana Genro chega ao cúmulo de comparar o Estado de Israel ao regime nazista. Isso é um completo absurdo. Já foi repudiado pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Eu deixo aqui o meu repúdio, o repúdio do Movimento Brasil Livre. Os judeus que resistiram em Varsóvia eram heróis contra o regime totalitário, autoritário, que institucionalizou o extermínio de um povo. Não há precedentes daquilo que aconteceu na Alemanha nazista. O governo fazia licitação para que as empresas fornecessem os fornos que iam queimar os corpos dos judeus, as empresas que iam ficar com o cabelo das mulheres judias. Foi o único regime que sistematizou, institucionalizou, industrializou o extermínio de um povo. E aí a deputada Luciana Genro vem comparar o Hamas com os judeus. É um negócio assim nojento de absurdo. Não houve nenhuma agressão por parte de Israel. Israel está perseguindo os palestinos, os árabes. Eu estive no mercado árabe em Jerusalém e os soldados das Forças Armadas de Israel fazem a segurança dos árabes do mercado árabe em Jerusalém. Como eu disse, tem partido político que inclusive já fez parte da coalizão do governo, que é muçulmano. Existe algum partido judeu disputando eleição na faixa de Gaza? Ou disputando eleição no Irã? Ou disputando eleição no Líbano? Eu gostaria de ver parlamentares, veja só o absurdo, mulheres, gays, defendendo os ataques terroristas de partidos de esquerda aqui desta casa, defendendo os ataques terroristas contra Israel, pois é justamente Israel o único país da região que respeita os direitos das mulheres e dos gays. Vá ser mulher no Irã e reivindicar seus direitos e reivindicar a igualdade com valores ocidentais para ver o que acontece. Vá fazer a parada gay no Irã, pedir apoio do Hezbollah pra isso. Então, o que fica aqui, senhor presidente, eu vou deixar como minhas últimas palavras um testemunho que eu ouvi em Sderot, na fronteira com a faixa de Gaza, de uma mãe, e mais 30 segundos, eu sei que já falei demais, presidente, mas só mais 30 segundos pra concluir. O relato que eu escutei de uma mãe que mora ali na fronteira, né, em Sderot com a faixa de Gaza. Ela disse o seguinte: quando soa o alarme, eu tenho 5 filhos, eu tenho 15 segundos pra decidir qual filho eu salvo, qual filho vai morrer, porque não dá tempo de levar todos pro bunker. Por isso, ela me disse, pra mim, antisionismo, ser contra o Estado de Israel, é antissemitismo, é ser contra o povo judeu. Então eu reafirmo e faço delas as minhas palavras. Antisionismo é antissemitismo. Obrigado, presidente. Ô Kim, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, nas nossas comunidades. Porto Alegre tá bastante ativo, o pessoal tá quebrando o pau, sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates, o pessoal do time de tecnologia tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos. Tem voluntários de memes também. Tem 354 mensagens sem ler. Eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp que estão muito legais. Tô interagindo aí o máximo que eu posso. Espero que ninguém mande nenhuma mensagem indecorosa enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa. Então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar.